A Rádio Escola do Centro Cultural São Paulo apresenta 80 anos da Missão de Pesquisas Folclóricas. Encontros e conversas em transmissões ao vivo no Centro Cultural São Paulo. Programa 2. A questão indígena. A luta dos povos indígenas em São Paulo hoje. Boa tarde, vamos dar início à segunda mesa da nossa comemoração dos 80 anos da Missão de Pesquisas Folclóricas, né, e seus desdobramentos. Essa segunda mesa tem como tema a questão indígena e tem a participação especial da cientista social Patrícia Rodrigues e a liderança indígena Jaci Martins Guarani. E, para mediar essa mesa, eu chamo a pesquisadora e integrante da Supervisão de Ação Cultural, Ana Beatriz de Oliveira Souza. Boa tarde, Ana. Com você. Boa tarde. É um prazer estar aqui mediando essa mesa de um assunto tão relevante, tão importante, que é para a gente, que são os povos indígenas hoje em São Paulo, né? A questão indígena. Só para trazer um pouquinho assim da missão em si, né? Desse projeto, dessa viagem, né? A missão de pesquisas folclóricas, ela foi organizada pelo Mário de Andrade, né? E percorreu as regiões Nordeste e Norte, né? Coletando e registrando algumas manifestações populares, né? Visitando as cidades, 5 cidades em Pernambuco, 18 na Paraíba, 2 no Piauí, uma no Ceará, uma no Maranhão e uma no Pará. Então, teve uma abrangência bem grande assim, pelo território do Nordeste. E aí, na sua bagagem, né, a equipe trouxe muitos registros de manifestações indígenas, como o catimbó, algumas danças rituais, como o praiá e o toré, e a pagelança, entre outros, né? Então, a ideia é um pouco a gente falar um pouco das manifestações também culturais indígenas, né? E a música que abriu agora o nosso programa, ela é uma gravação do praiá, dos pancararus, do Brejo dos Padres, em Tacarutu, em Pernambuco, né? E aí, como a gente vê na exposição, né, tem também fotos dos pancararus. E aí que a missão do período de 1938, né? E essa que a gente viu, na verdade, uma gravação mais recente, né, de 2004, de um projeto Responde a Roda Outra Vez, né? Uma música tradicional de Pernambuco e Paraíba no trajeto da missão de 1938. O disco idealizado por Carlos Sandrone, que também é um pesquisador da missão, né? Essa mesa, então, a gente conta com a participação da Jaci Martins Guarani. Obrigada, Jaci. Liderança indígena, né? Na aldeia Tecoá Itacupé. Jaci é também agente comunitária ambiental. Ela está cursando Ciências Sociais na PUC e irá falar para a gente um pouco da sua história na região, né, do Jaraguá, um pouco do território do Jaraguá em si, que é uma das áreas consideradas a menor área indígena, de terra indígena do país, né? A outra convidada é a Patrícia Rodrigues. Obrigada, Patrícia, pela presença. A Patrícia é cientista social, educadora, professora na aldeia indígena Funiô. Então, fazer primeira pergunta para a Jaci. Gostaria, Jaci, que você contasse um pouco para a gente dos desafios da sustentação das tradições guaranis, hoje aqui em São Paulo, né? E os modos de vida guarani, dado que é uma região urbana, né? É uma grande metrópole. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa relação, assim, quais são as dificuldades enfrentadas assim
pela aldeia, né, pela etnia, nesse contexto urbano, né, e um pouco também da sua atuação como liderança indígena na aldeia. Primeiramente, ele não e ele nunca. Segundo, boa tarde a todos. Eu sou a Jace, da aldeia só corrigindo, Tecoaitu, né? Ah, sim. Que é na região do Jaraguá, 6 aldeias. E uma só é demarcada, que corresponde a 1,7 hectare. Né? E a maior, contando com todos, seria 532 hectares. Né? E, infelizmente, só temos esse pedacinho, né? E olhe lá. E, assim, para falar sobre... Meu nome indígena é Jaticá, né? Batizada... com José Fernandes, que é o pajé mais forte do Guarani Miblá. E, para falar um pouco da cultura, é muito difícil, hoje em dia, conseguir controlar, principalmente, a curiosidade dos nossos jovens, principalmente. Tá difícil porque, assim, é muita casa, muita moradia que está vindo cada vez mais entrando na aldeia, né? Assim, ao redor da aldeia. Uma delas uma história, o que está acontecendo agora, hoje, ali no Itacupé e no Itaindã, que é atrás do SBT, uma terra do SBT, né, atrás do SBT, e a Itacupé. Está tendo uma construção, uma ampliação do Rodoanel, né, e sem contar construções civis, que é um condomínio que vai colocar ali umas 200 mil pessoas, né, moradores ali. Então, está aumentando muito a população daquela região, sem contar o desmatamento, que, além de prejudicar o indígena, a natureza, os animais ao redor ali do pico, está prejudicando principalmente o homem, né? Porque, querendo ou não, se você está respirando ainda um arzinho um pouquinho puro, é dali que está saindo de Cantareira. E, se você for ver o mapa do Cantareira, tirando a foto, estão invadindo também. E assim, por que está acontecendo isso? Eu acredito que seja por essa privatização. Porque o homem, não o Guarani, os indígenas, mas o homem de fora, por não ter tanto conhecimento, uma educação adequada, ele não tem noção de que aquilo está sendo prejudicial a ele mesmo. E com isso, conforme vai aumentando a população, eles estão destruindo tipo, uma coisa que seria para eles, para nós mesmos. Né? E hoje eu estava conversando com uma das lideranças que saiu, né, falando que o Bolsonaro ele recebe 30 mil de moradia, uma coisa assim, não sei. Aí eu fico pensando, imagina, se tudo isso fosse para a população pobre, carente, que está invadindo essas áreas de proteção ambiental, né, área que poderia ser cuidada, né, tratada, principalmente para os animais também, para o bem do ser humano, né? E eles tipo, tá ali uma coisa que eles estão ganhando e estão querendo ganhar mais e não estão nem aí com a população carente, né? E o que pensa essas pessoas carentes? Vou invadir porque é privada, eu vou sair dali e vou ganhar um dinheiro e eu vou poder comprar algum terreninho melhor. E como que vai comprar um terreninho melhor se o banco, desculpa, Minha Casa Minha Vida, também, querendo ou não, tem gente que não consegue pagar, né?
Então, é meio complicado isso, que até tem invasões em terras indígenas, de população carente também. A Tecoá Itaindã tem uns pessoais brancos, que não indígena, que invadiu e estão morando junto com os indígenas. E o receio de mandar essas pessoas embora é porque a gente não sabe qual é a maldade que tem no pensamento de cada um, né? Então, todo mundo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. E o Guarani, o povo Guarani, é um povo muito pacífico. Eles não são de guerrear assim com armas e tipo, até o fim. Então, a gente também tenta sempre conversar, levar na conversa, né? Então, está sendo bem difícil. A FUNAI está dando uma assistência mais ou menos, né? Como sempre. Mas é isso, né? E como fala? Para a gente preservar a cultura, está sendo, às vezes, olhando de fora para dentro, dá a impressão que está sendo muito complicado. Até quem está ali sempre dá uma impressão que está sendo complicado, assim, está sendo difícil. Mas hoje em dia eu vi que, assim, as crianças de hoje da comunidade, de um tempo para cá, eles estão querendo mais saber, assim, participando mais, assim, um pouco mais. Que teve um tempo, um período, eu acho que de 2010, 2009, teve uns adolescentes meio rebeldes, né? Hoje já não, os adolescentes estão mais querendo estar ali, né? Esse sábado mesmo vai ter Mongaraí, né? Que é o batizado de ervas. Como é esse mês de setembro, agosto, setembro é o mês do novo ano para o Guarani, que é o ano da colheita. Então, está tendo em todas as aldeias do Guarani Mibá, está tendo esses batizados de ervas. Teve já teve, só falta na Tecoá Itã, que vai ser nesse sábado. Todos são convidados também, né? A estar indo lá e para ver como que é, né? E eu vejo que hoje mesmo os jovens estão trabalhando muito, limpando lá, né, para fazer uma coisa bonitinha, né, para mostrar bem para nós mesmos, né? E falando também das mulheres, né, que você me perguntou, lembrando um pouco das mulheres, que assim, as mulheres da aldeia são as que mais fortalecem ali, né? Os homens têm como que fala? Eles têm a posição deles, tudo, a importância deles, né? Mas as mulheres também têm uma grande importância, né? Porque quem cuida mais dos plantios, de incentivar as crianças são as mães, são as mulheres principalmente, né? E lembrando, teve esse mês o encontro das mulheres indígenas lá na aldeia, né? Que a gente queria reunir todas as mulheres indígenas do litoral norte e sul daqui de São Paulo, né? Mas não deu por conta de verba, não teve muito apoiadores. Teve alguns, mas não teve o suficiente para trazer esses outros, né? Essas outras mulheres, que foi dia 5, né? O Dia Internacional das Mulheres Indígenas, né? E foi pouco lembrado, foi muito divulgado, né? E é uma coisa que uma vez eu ouvi uma amiga minha falar, que eu levo sempre comigo, né? Que a mulher branca elas são ignoradas. As mulheres negras, elas são invisíveis, né? Para o governo, para essas pessoas de poderes. E a mulher indígena, ela não existe. Ninguém fala sobre a mulher indígena. Em todos os encontros, é raro você ver uma mulher indígena, tanto Guarani
como Funiô, como Pancararu, tem Caingangue, tem Guarani Kaiowá, tem os Terena, que é dali de Bauru, né? Então são muito poucos assim vistos. Hoje em dia, até que de 2015 para cá que eu vim ver que estão colocando, se interessando mais assim a chamar essas mulheres para a luta. Mas é sempre uma, duas, o espaço da mulher indígena. Só cabe 2, 3. E olhe lá. E se tiver 3, essas 3 têm que brigar por um. Né? Então é bem difícil, né, para nós. Mas estamos aí, resistindo, né, na luta. Puxando esse gancho, assim, Jaci, como que, falando um pouco da sua trajetória, né, como liderança dentro da aldeia, como que é, assim, como a relação assim que você estabelece, ou das lideranças indígenas, mulheres, assim, dentro da aldeia? Como é que... Então, na organização de vocês, assim, né? Lá tem um grupo de mulheres, né, que sempre está disposta a ajudar essas outras que não têm, vamos dizer, não tem coragem de se levantar e de falar, não, eu não aceito isso. Até teve uma liderança, um homem, que chegou em mim uma vez, assim que eu comecei a fazer faculdade na PUC, né, ele chegou em mim e perguntou, porque eu me ajuntei com uma liderança mais velha que eu, e todo mundo critica essa mulher. E eu vi que ela está ali para ajudar. Ela não aceita abuso de todos os tipos contra mulheres ou adolescentes, meninas, né? Ela é contra o casamento da moça, né? Porque antigamente a menina virou moça, já está pronta para casar. Então ela era contra, né? Eu mesma tenho a experiência que minha mãe queria que eu casasse com um homem quando eu virei moça, tipo uns 13 anos. Minha mãe queria que eu casasse com um homem de 55 anos. E eu falei para ela, e como eu sempre estudei fora, né? Aí eu olhei para minha mãe e falei assim, mãe, se você me obrigar a casar, eu fujo e nunca mais você vai me ver. Ela, mas sua avó, eu falei, eu vou passar por cima, porque minha avó, ela era cacique. A dona Jandira Querechu, ela era cacique, né? Ela faleceu, né, em 2012, e ela era bem rígida. Ela não queria que nenhum dos netos casasse com um branco, porque os filhos dela, que antigamente, né, antes de ter as demarcações de terra em São Paulo, porque sempre foi pequenas as terras, né, demarcadas em São Paulo, só para dizer que tem índio, eu acho, né, que esse governo fez, né? Aí fez as demarcações todas pequenas, que foi em 87, o ano que eu nasci. E em 88 saiu a Constituição, né? E tal. Aí, nisso, como era muito pequena a terra do Jaraguá, os filhos da minha avó todos casaram com branco, porque a única aldeia mais próxima de Guarani que tinha aqui é em Parelheiros. E daqui, do Jaraguá para Parelheiros, daria 2, 3 horas. Hoje é pior, por causa do trânsito, né? Então, era muito complicado e eles não saíam, não ia para Parelheiros, né? E sem contar que era todos parentes. No Guarani não existe casamento com parentes, né? Como tem outras culturas que já permite, né? Então, aí meus tios, meu pai casou ainda com uma Funiô. A minha mãe, ela é Funiô, né? Que é até perto da aldeia da Pagu, lá em na Cariri? Eu não sei. Em São Francisco. Então, e minha mãe é de lá. E aí minha mãe veio para São Paulo, conheceu e casou. Então eu sou uma mestiça, meia Funiô, meia Guarani, né? Mas tem sangue de índio aqui. E aí os meus outros tios casaram com brancos, né?
E minha avó não queria que os netos errassem como os filhos, né? O sonho da minha avó era todos os netos casar com indígena. Eu casei com um indígena, né? O pai da minha filha era Tupi, né? Não era Guarani, era Tupi-Guarani, que é da Baixada do Litoral, né? De Peruíbe, que são os Tupi. E minha mãe, aí antes de casar com o pai dela, minha mãe queria que eu casasse com um senhor, né? E aí eu vi que a luta dessa mulher hoje na aldeia, as pessoas ficavam, principalmente os homens, ela quer prejudicar, né, a nossa cultura, os homens, tal. Aí eu entrei na PUC e comecei a ver diferente. Comecei a ver que o que ela estava fazendo era certo, né? Proteger a mulher. E, principalmente, a mulher indígena, ela nunca vai chegar e vai falar o que ela sente realmente. É aos poucos, né? E aí, quando eu comecei a apoiar, parente meu, tipo, liderança, viu que eu comecei a ter um certo respeito, perguntou para mim: que tipo de feminismo você está trazendo para a aldeia? Primeira coisa que ele falou para mim. Eu olhei para ele e falei: o feminismo que a mulher pode falar sim ou não, se ela quiser. E não você por ela. Aí ele: não, porque tem vários tipos. Tipo, começou, né, me enrolar. Falei: não, simplesmente é isso. Se ela quer casar, ela casa. Se ela não quer, ela não casa. É o direito dela. É o direito de todos, não só dela, como de todos. Se ela quer entrar como liderança, ela entra. Se ela não quiser, ela não entra. Você não é obrigado a colocar ela ali. Não, você vai virar liderança, porque antes era assim. Colocava você lá e você estava lá e não sabia o que fazer, porque a liderança, o homem, mandou você ir lá. Então, acontece muito disso. Acontecia, hoje não. Né? Tem uma indígena lá, minha tia, que foi criada pela minha avó, tia de consideração. Ela foi obrigada a casar com meu tio, à força. A minha avó fez ela casar à força, sem vontade nenhuma. Ela teve 2 filhos. Assim que minha avó faleceu, ela resolveu separar. Ela separou. As minhas outras tias, que eu achava que apoiavam as mulheres, a luta, tudo, pela forma delas conversar com a gente, dar conselho, eu achei que ela ia apoiar a irmã de criação, e não apoiou. Apoiou o irmão. Então, e ela contando a história dela, eu fico imaginando, falei: meu, imagine se eu não falasse para minha mãe, eu vou fugir. Eu ia estar casada, eu ia ter um monte de filhos sem vontade. E não é só porque ela teve os filhos que ela não vai amar, ela ama. E ela ensina, né, o filho dela. Aí, uma vez me perguntaram por que a mulher guarani, elas, aqui, principalmente da região do Jaraguá, elas casam com o branco, preferem os brancos. Sabe por quê? Deixa eu contar uma coisa. Os homens guarani, os homens da cultura guarani, eles não têm sentimento paterno, familiar. Eles são muito fáceis de trocar uma família pela outra. Então, ele casa com uma indígena e, quando ele se enjoa daquela mulher e daquela família, ele vai embora para outra aldeia e casa com uma outra. E o filho fica lá com a mãe. E o homem branco, apesar que tem homens brancos que fazem isso, né? Não muda muito. Mas tem alguns que eles se interessam e eles cuidam da mulher indígena. Tem homens brancos lá casados com mulheres indígenas que eles respeitam muito, que eles cuidam do filho, cuidam da família. Como hoje, minha irmã, ela é casada com um indígena guarani mesmo. Filho de liderança de lá. E irmão, assim. E eu sempre falei para ele, eu falei: você nunca vai trocar minha irmã por outra família, porque eu vou lá e busco você de volta. Né?
Aí ele, não, não, Jace. E ele viu que é assim o olhar do Guarani. Então, existe muito isso, né? É chato, né? Mas é a realidade nossa, né? Então, as pessoas ficam criticando, não pode, se sai da aldeia, deixa de ser índio. Não, não deixa. Não deixa de ser índio, porque a história que eu sei, a cultura que eu vi, o aprendizado que minha avó me deu, nenhum homem branco, nenhuma mulher branca, nenhum presidente, nem o Papa vai conseguir apagar, né? O ruim vai ser eu querer fazer uma cerimônia aqui, né? Aí eu vou receber crítica. É por isso que a terra indígena é tão importante para nós, porque existem críticas, né, em cima. Se a gente for fazer uma reza mesmo, né, da nossa cultura, muitos vão começar a criticar, como tem aquela música do Cachimbo da Paz. Isso para nós é uma ofensa. Para nós é sagrado. O Petenguá é muito sagrado. É onde você tem aquela ligação entre terra e céu, né? Então é isso. Vou parar um pouco, eu estou falando demais. Sim. Vamos para... Agora, a gente faz um pouco nessa dinâmica, assim, né, de perguntas e aí, Patrícia Rodrigues, os Funiô, né, atualmente habitam o município de Águas Belas, né, situado na zona do Sertão, a 273 quilômetros da capital do estado de Pernambuco, né, de Recife. E a gente queria que você contasse um pouco assim da sua trajetória como educadora na aldeia Funiô e um pouco a história da sua família, assim, e a vinda da sua família aqui para São Paulo, a sua história. Bom, sou Tia Cacá, boa tarde a todas, a todos. Eu queria agradecer o convite aqui para a Bia. O pessoal me conhece como Pagu. Na língua, o meu nome é Fatilitsoa. É um pouquinho difícil, né? Porque é outro tronco linguístico, é o Iatê, que é a nossa língua original, de Macru-G, né? Não é de Tupi-Guarani. Eu também sou mestiça, como a gente se conhece. Eu sou de Funiô, por parte de pai, e de tronco Tupi-Guarani, por parte de mãe. Então, a minha trajetória é um pouco marcada entre vivências nas aldeias guaranis e vivência na minha aldeia de origem, que é Funiô, que fica em Pernambuco. Eu acompanhei muito e, durante muitos anos, eu tenho feito luta por demarcação de terra e pelo enfrentamento à violência contra as mulheres indígenas, garantia de direito das mulheres indígenas, até para também um pouco as pessoas não índias entenderem o que significa ser mulher indígena e como é que se dá essa relação a partir do momento de colonização, né? Como é que os costumes, outros vão entrando nas aldeias também e modificando muito do que é a nossa cultura original. O processo de vinda da minha família para São Paulo, ele se deu num processo, na verdade, de expulsão, de um conflito por terra, que durou eu diria que mais de um século, na verdade, ali naquele entorno, né? A gente tem 16 etnias indígenas ali naquele entorno, onde a minha família originalmente habitava. Existem 5 clãs originários que formam os Funiôs. Desses 5 clãs, a gente sabe qual é a descendência a partir do que origina o nosso sobrenome em português. No momento em que a gente foi proibido, né, de usar o nome indígena e passou a se atribuir o nome em português, os grandes troncos familiares foram se ramificando a partir desses 5 clãs. Então, o que a gente tem num tronco, a família dos Rodrigues, a família dos da Silva, eu também tenho da Silva no meu sobrenome, a família dos Cordeiro, eu também tenho Cordeiro na minha família, a família dos Pereira, a família dos Sás. Então, aí a gente vai vendo um pouco também como que ficou a distribuição geográfica no processo daquele conflito territorial. E aí é neste conflito por terra, que é violentíssimo, que uma parte da minha família primeiro migra ali para o entorno, né, vamos dizer, Iati, São Pedro, Cachoeirinha, Garanhuns,
e depois, pela própria condição, né, de subsistência, uma parte vem para São Paulo e fica aqui em São Paulo, portanto, tentando, na verdade, ganhar vida, né? Mas quando você chega em São Paulo e diz que é nordestino e que é índio, num período, né, da década de 50, depois 60, em plena ditadura militar, você está morto. Então, havia ainda isso, assim, né? Em muitos dos casos, você não podia dizer que era índio. E, portanto, também, muitos dos nossos costumes, até hoje, se mantêm muito em segredo. Do nosso processo propriamente religioso, a gente pouco fala, a gente pouco trata e a gente pouco publiciza, porque o processo de criminalização foi muito pesado. O que não quer dizer que, na minha trajetória pessoal e individual, eu não tenha, ao longo da minha vida, com a minha tataravó, com a minha bisa, com a minha avó, com o meu próprio pai, aprendido destes costumes, né? Que é muito comum as pessoas acharem que, porque eu transitei durante muitos anos no meio urbano, que eu deixei de ser índia. E não é assim que acontece, né? As pessoas podem não saber que eu sou índia, o que não quer dizer que eu não seja. É bem diferente. E isso é muito comum nos espaços que eu frequentei, como universidade, por exemplo, que enfrentei uma série de racismos mesmo, né? Tipo, se você é índia, volta para sua aldeia. E aqui não é espaço de índio, porque o índio é aquele que o antropólogo vê do outro lado de cá. E aí eu costumo sempre atentar as pessoas pelo seguinte: por que a gente não deixa de ser índio quando a gente está fora da aldeia? Vocês aqui, quando vocês se relacionam com outros meios, vocês se relacionam com os outros meios a partir da perspectiva de vocês, não é isso? Quando vocês vão para a aldeia, não é diferente. Vocês deixam de ser branco, português, imigrante, italiano, porque vocês se relacionaram com outra parte que não é exatamente... Não. Então, por que quando a gente entra no meio urbano, a gente deixa de ser índio? A gente vai se relacionar com o meio urbano a partir da nossa perspectiva, a partir da nossa cosmologia, a partir do nosso conhecimento e, portanto, mantendo também os nossos processos tradicionais, porque cultura, ela, né, muda a partir da relação, que seja com os povos negros com quem a gente habitou nos quilombos, seja com o processo de colonização, é quase que um processo improvável você achar que a cultura vai ficar ali enrijecida. Mas o que é da nossa tradição mais profunda, ela continua se mantendo. E aí, eu não sei quanto tempo eu tenho, se você quer fazer o bate-bola... acho que nesse caminho assim, da cultura funiô, né, falar, acho que você já está trazendo, né, da cultura funiô em si, né, das manifestações, e aí eu queria saber um pouco disso, assim, essas dificuldades de preservação mesmo nesse ambiente urbano, e até nessa vertente assim de não poder transparecer e falar, e de como que vocês mantêm essa tradição. Então, assim, eu acho que se a gente pegar ali, a partir de 1755, com o Diretório dos Índios, né, que começou propriamente essa reforma, essa orientação de Estado mais focada num processo de etnocídio, propriamente, da população indígena, uma carta de recomendações sobre como proceder o embranquecimento da população indígena, e que, em 58, se tornou, vamos dizer, a recomendação geral no Brasil. No Norte e no Nordeste, isso se deu com muita força, assim. E aí, até hoje, como a gente faz para manter um pouco a nossa tradição? A gente tem um processo de relação com a colonização que vai de 417 anos, pelo menos, no caso dos funiô e das outras etnias ali naquele interior de Pernambuco. Apesar disso, a gente é a única etnia no Nordeste que mantém língua própria. Por quê? No nosso espaço de morada, que a gente chama, que é quase o espaço de vivência do ano inteiro, já é como se fosse um meio urbano. É dentro da aldeia, mas todas as casas são de alvenaria. A gente parece viver com uma rotina normal de um não índio, mas a gente continua mantendo nesse espaço, primeiro, nossa língua, nos nossos espaços estritos internos, os nossos costumes, a nossa crença religiosa, e
há processos dentro da aldeia, mesmo que hajam outros brancos, que quem for branco ou não índio não participa. E a gente tem os 3 meses do período do Oricuri. O Oricuri é quase como se ele fosse um espaço geográfico separado da aldeia sede. Ele é um espaço separado da aldeia sede, mas ele é não só geográfico, ele é espiritual e ele é religioso. Nesses 3 meses, a gente fica no Oricuri, fazendo o que se chama de vivência, e, portanto, de ensinamento e aprendizagem de tudo que é próprio da cultura de um Funiô, e, sobremaneira, para as crianças, né? Eu acho que o mais difícil, na verdade, para conseguir manter as tradições é quando a gente lida sempre com o processo da juventude. Porque nessa intersecção entre as relações culturais com o não índio, obviamente que muito do que é mais conhecido para quem é mais velho tem alguma dificuldade para ser passado para quem é mais novo, que já tem uma outra formação nessa relação. Então, um exemplo disso é a questão do próprio machismo. Na nossa cultura, originalmente, o nosso regime de parentesco é patrilinear. Portanto, que puxa, se é Funiô ou se é Guarani, é o pai, né? Mas o regime de estrutura e de organização não é patriarcal, é matriarcal. Da perspectiva em que as mulheres são consideradas as mais sábias, tem coisas dentro da aldeia que só as mulheres podem ensinar, e a divisão de tarefas entre homens e mulheres, ela existe no período de Oricuri, o que não quer dizer que as mulheres sejam proibidas necessariamente de executar algumas dessas tarefas, e nem que haja uma relação de hierarquia entre sexos por conta da divisão dessas tarefas. Originalmente, é assim que se estrutura, embora haja essa divisão. O que eu percebo muitas vezes, por exemplo, há mulheres que têm frente em lideranças de processo. Eu sou uma, por exemplo, que assumi liderança em luta, estou lá no papel de educadora, e, em geral, quem questiona mais esse processo, mas é mulher e não pode e tal, são os mais jovens. Os mais velhos, por incrível que pareça, como sabem que pode, que isso sempre aconteceu, que existem mulheres que fazem isso. Tem mulheres que não querem fazer, mas tem mulheres que querem. E essas que querem é considerado como se fosse até uma vocação. Podem e não tem esse tipo de proibição, né? Ou de criminalização, ou de machismo, ou de uma estrutura opressiva. Mas com os mais jovens é muito difícil lidar, muitas vezes, com esse debate e dizer, olha, não, então, o costume aqui diz exatamente o contrário disso aqui. Não, a gente pode fazer. Eles, não pode. Assim, quem te ensinou isso? Aí eles, não, mas então, está errado. Aí chega no mais velho lá, o mais velho confirma, olha, pode. Né? Então, tem isso assim. Eu acho que é um desafio, não é simples, mas a gente tem conseguido resistir com luta e dessa perspectiva para manter o nosso espaço tradicional e nosso modo de vida, né, vamos dizer assim. E aí, não sei se você quer que fale da terra também, um pouco. Então, agora eu vou passar para as duas, né? Na realidade, se você quiser responder, e depois a Jaci responde. A gente queria saber um pouco como a missão, né, veio, registrou danças, cânticos, as músicas, né? E a gente queria saber um pouco quais são as danças e os rituais Guarani e Funiô que ativos na comunidade, né? E como que dá a inserção dessas práticas culturais, né, no meio urbano. Vocês falaram um pouco, né, mas só para trazer um pouco os exemplos assim. E do Xandaro também, né, que é uma mistura, né, de canto, de luta, e aí que é uma importante prática guarani, né, e eu queria saber se também é uma prática Funiô.
E se existe alguma dança assim representada pelas mulheres indígenas, né? Porque o chondaro é feito pelos homens, né? Se tem alguma prática assim de dança e representada pelas mulheres. Então, lá, para a gente tem, e é dividido também, né? O IAT, que é a nossa língua, também é dividida. A gente tem a língua IAT, que a gente conversa na frente dos não-índios, e a gente tem o IAT, que a gente só fala no espaço que é nosso. Da mesma forma, a gente tem lá o que é mais, vamos dizer assim, público, que todo mundo pode ver e tal, que são as cafurnas, que a gente canta na língua, no IAT, e tem o toré, que é o nosso mais sagrado e é mais restrito, e que, portanto, a gente também não apresenta na frente dos não-índios, a menos que seja uma situação, vamos dizer, dentro da aldeia, como, por exemplo, no Dia do Índio, 19 de abril, que vai haver a presença necessariamente de não-índios ali no espaço da aldeia, e a gente vai ter que fazer a nossa apresentação. A gente tem algumas datas lá no nosso calendário religioso que a gente tem que fazer as nossas coisas, não só no espaço do Oricuri, e aí que acaba, mesmo assim, restrito. E aí tem o coco de toré, que daí sim é um pouco mais no sistema da cafuna, em que, inclusive no São João lá, muitos não-índios vão para lá, dançam muito coco de toré com a gente lá no São João, por incrível que pareça, não é o forró, é o coco. Você faz o forró da quadrilha à noite, e aí, da meia-noite até amanhecer, todo mundo vai dançar coco de toré. E tem um pouco essa relação mesmo com a própria intersecção ali com os negros no processo de acolhimento dos quilombos que os índios ali fizeram naquela região, e, portanto, o coco passou também a influenciar um pouco os nossos costumes e tradições. Quanto às mulheres, sim, a gente tem algumas cafurnas e alguns torés que fazem referência, não é bem uma homenagem, na verdade, de modo a valorizar a figura feminina, porque a figura feminina ela é a figura da questão daquilo que é sábio, do conhecimento. Quem traz a figura do conhecimento e tal para o Sunil é a mulher. Então, a gente tem alguns torés e algumas cantigas, e no toré, especificamente, as mulheres são as que mais se apresentam. Os homens tocam o instrumento, puxa um pouco a cantiga, mas quem faz mesmo o toré acontecer dançado e tal, em geral, são as mulheres, né? E a gente tem outras coisas assim lá que dentro do nosso processo da nossa religião que são só as mulheres que podem fazer, mas esses aqui eu já não posso contar muito. Fala um pouco agora, Jacinho, dos Guarani. dos Guaranis. Então, só voltando um pouquinho, a terra é importante, a demarcação de terra, principalmente, é importante porque é o modo de vida dos Guarani, né? E falando das danças, existe o tangará, que é só mulheres que dançam, e o chondaro, né? A dança do chondaro é a dança dos guerreiros. Chondaro quer dizer guerreiro em Guarani. E ali todos os homens, os meninos, os adolescentes, que fazem um círculo, e ali eles ficam até 3 noites, 3 dias, e por muitas horas, muitos dias, dançando para resistir. Para aquele que resistir até o final, ele é o guerreiro mais forte. O Chondaro Uruichá, que eles falam, o mais forte. Tem os Chondaro e o Uruichá, que é o mais forte, né? E com isso, o Chondaro sempre tem o Uruichá no meio, que ele vai fazendo várias, colocando obstáculos, dificuldade para aquele guerreiro dançar, né? Então, se resistir o adolescente, o jovem resistir, ele está pronto para tudo na vida. Ele vai ter paciência em esperar também, como é resistência, né? Ele vai ter força, agilidade
E outras coisas também. O da mulher é uma dança mais para se descontrair, para ter chamar as outras meninas para estar ali junto, uma convivência entre mulheres mesmo ali, né? Eu não sei como descrever, eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ver a dança, né, que é o tangará, que tem umas o tangará, ela é uma dança que faz com que a mulher venha observar mais, que isso já é da mulher, de observar, de ter essa atenção maior. Então o homem ele vai tocando o violão e com o toque ele vai dar umas trocadas de nota. E naquelas trocadas de nota é onde que a mulher vai ter que ela vai ter que observar, prestar bem atenção e mudar o jeito, porque vai dar uns pulos para trás, pulo para voltar de costa, né? E tem várias formas, né? Também alguns meio que obstáculo para as outras também, né? Então é mais para prestar atenção, assim, para ter mais foco, observação, a dança do tangará. Falando em pinturas, também tem a diferença que a mulher ela só tem um Vzinho, o Guarani. Um Vzinho. A mulher tem aquele Vzinho como se fosse uma patinha. A gente fala que é pata de saracura, porque a saracura, na nossa cultura, ela tem a sensibilidade, né? Ela sente quando o tempo vai mudar, ela sente quando vai chover ou quando vai fazer calor. Então, por isso que o Guarani, as mulheres, ela tem a patinha, né, da saracura. E o homem é aqueles 3 risquinhos, né, preto, que aquele ali significa para nós a barba da onça, porque a onça ela é ágil também, ela é mais, como que fala? Ela é forte, né? Ela é o símbolo do Brasil, né? Da mata, né? Atlântica, né? Do Brasil. Então, a onça ela significa a força, né? E a patinha da saracura, a sensibilidade, né? E instrumento musical também. Tem o violão, a rabeca, né? Violino, que só o homem pode tocar. E tem o chocalho, que é só o homem que pode tocar. Tem o tucumbó também, né? Que é um pauzinho que vai batendo. E o da mulher é só o taquapã, que é um pedaço de... Qual que é o maior? É taquara ou é bambu? Eu tenho aquele grandão, é bambu, né? Que é grande. E ele é cortado e ela vai batendo no chão e vai saindo um som. E quando é muitas mulheres, é um som lindo. É muito bom assim ouvir o som que sai dali. E é separado, tem essa divisão assim, né? A mulher não pode tocar no instrumento do homem, porque existe o respeito e aquela vem dos nossos ancestrais que diz que retira a força do homem, né? Se a mulher tocar, né, no instrumento do homem, e o homem não pode tocar o instrumento da mulher. Né? Tem esse respeito. Tem a parte também das cerimônias. Esses dias a gente teve uma cerimônia, um ritual de passagem de criança para a mocidade, de uma menina. E ali, na cultura guarani, a menina ela é guardada, a primeira regra dela, ela é guardada, né, na casa. Só a mãe, ou as tias, ou as mulheres mais velhas, só a mulher pode ver essa menina, atender ela. O homem não pode. O único que pode conversar quando a mãe não tiver ou quando não tiver ninguém é só o pai. Nem irmão, primo, ninguém. É quando não tem nenhuma mulher mesmo para falar. Aí o pai pode entrar.
E antigamente existia o corte de cabelo, né? A menina, quando virava moça, ela tinha que cortar o cabelo. Por quê? Né? Eu sempre me perguntei isso. E esses tempos eu fiz essa pergunta para minha tia: por que tem que cortar o cabelo? Aí ela falou: porque antigamente, como era bem no meio do mato, quando a menina virava moça, o sangue ele é muito forte e sai por aí, né? Exala o cheiro, né? E ele fala que os espíritos, ele sentia os espíritos ruins, né? Eles sentem o cheiro e eles vinham atacar a aldeia. Então, para confundir esses espíritos, quando a menina virava moça, cortava o cabelo, ficava os 7 dias trancada, depois ela saía. E ali o espírito ruim ainda estava ao redor da aldeia. Então, com aquilo, ele ia lá e atacava. Para confundir ele, cortava o cabelo, porque aí não sabia se era menino ou menina. Então, o espírito não iria atacar, né? Hoje em dia, não existe mais o corte de cabelo Joãozinho, né? Existe o mais curto, né? Até o ombro, né? Mas não existe esse. E tem o rito que ela passa a cera de jataí nos pulsos, na canela e ao redor do pescoço, como fala? Na nuca, né? Então e ela toma banho de cinza, igual quando nasce algum bebê na aldeia. Quando nasce um bebê na aldeia, o pai, ele assim que nasce, ele precisa enterrar a placenta da criança no centro da casa, e ali depois ele tem que tomar um banho de cinza na casa de reza. E fumaçar, né, com petenguá, né, como se fosse uma limpeza espiritual, porque tudo isso como a cultura guarani, ou todas elas, é muito voltada à religiosidade também, né? Então existem esses espíritos que fazem mal. Então, para evitar, precisa dar o banho de cinza, porque ele não vai sentir como é da cinza. A madeira tem todo... Como que fala? Tem uma grande história, né, da madeira, que é medicinal, que também é uma coisa muito... Não vou alongar mais. Então, é isso, né? Tem essas e a importância cerimônias. das ervas também, né? Que você está falando até um pouco para... Podia falar um pouco disso, da importância das ervas. E eu fiquei curiosa com os instrumentos, né? A rabeca, né? O chocalho, o instrumento feminino. Se vocês utilizam em algum determinado ritual ou se são todos, quais seriam? Uhum. Esses instrumentos são usados todas as noites na casa de reza. Todas as noites. O violão, a rabeca, o chocalho, né, o taquapu também. Todos os dias ou todas as noites a gente utiliza. Não tem como, porque se não tiver o instrumento, não tem reza também, né? Eu tenho no meu celular uma cantiga de uma mulher, de uma Cunhancaraí, porque tem o pajé, né, conhecido para os homens, fala pajé, que é o líder, o curandeiro, né, líder espiritual que cura, e tem a Cunhancaraí, que é o mesmo, né? E são poucas mulheres, né, que cantam também, né? Se você for ver nenhum batizado, é mais o pajé que canta. Ele tem a voz bem forte, o som bem forte da voz dele. E é raro ter uma mulher que canta, né, também. Só que ela não toca o instrumento, ela só o taquapu, né? Então, eu tenho uma reza no meu celular, se quiser, depois eu até coloco, né, para vocês ouvir um pouquinho. E é bem forte. É uma coisa que fortalece mais o espírito, né, da nossa cultura. E o que mais você perguntou? Das ervas, né? Da importância das ervas e daquilo que você estava falando da relação com o candomblé também, né? De como o uso das ervas também nas tradições africanas e que tem uma influência também indígena, né? Sim.
As ervas, lá na aldeia tem hortas medicinais espalhadas, 3 locais da aldeia do Tecoá, Itu e Piauí, né? Tem as hortas, que nelas tem as ervas que, principalmente, a gente trata hoje, na aldeia, o maior problema de saúde, principalmente das crianças, são respiratórias. Então, a gente guarda muitas ervas e o meu irmão ele fez um projeto de fazer apiário, que é a criação de abelha, e principalmente a abelha sem ferrão. E tem muitas jataí, porque o jataí, a abelha jataí, ela representa muito o Guarani, né? O povo do Guarani Mimbá. E o mel dela é um dos mais fortes e é o que mais dá resultado rápido, né? Esses mel normais dessas outras abelhas não é tão forte quanto o da jataí. E o mel da jataí ela é meio líquida, né? Ela não é cremosinha, é bem líquida, parecia um soro. É muito bom. E ali ele fez esse projeto já pensando nas hortas e sempre tem essas oficinas com as mulheres mais velhas e as adolescentes mãe agora, né? De fazer medicamento. Tem outros tipos de remédio também, né? Como a aroeira, né? Não sei se vocês conhecem, que é bom a casca para feridas, né? No corpo, coceira, qualquer tipo de ferida de cabeça. Teve uma criança que teve muita ferida na cabeça, tomou banho todos os dias, tomava banho com essa aroeira e acabou sarando. A Pagu mesmo foi na minha casa visitar. A minha bebezinha ela estava com dor de barriga. Eu sabia que ela estava com dor de barriga, mas como é recém-nascida, eu não sabia o que fazer. E eu tenho na minha casa uma horta medicinal, né, que eu cultivo, eu cuido também. E eu não sabia se podia dar ou não. A Pagu foi lá, ela rezou, ela fez uma reza e deu um remédio para ela, um chá. E falou, depois você vai lá e dá de novo o remédio. E deixou uma plantinha com ela, que ela dormiu com a plantinha. Né? E, quando foi no outro dia, eu só percebi que ela estava ruim porque o cocôzinho dela estava bem verde e um cheiro bem forte. E aí eu sabia que ela estava ruinzinha, a Pagu pegou e falou, ela não está bem. E eu não tinha falado nada. E ela tinha acabado de se trocar. Aí ela rezou tudo. Quando foi no outro dia, o cocôzinho dela ficou amarelinho, normalzinho, porque ela só mama, né? Eu dei só o chá que a Pagu pediu para dar, né? E melhorou bastante. Então, é questão de conhecimento. Eu sou liderança, eu tenho cultivo, mas nem sempre eu sei de tudo. É uma prova viva aí. As mulheres da aldeia, tem muitas mulheres, e também não foi por falta de que eu não quis cuidar. Foi assim, mas tipo, as mais velhas estavam todas ocupadas, porque estava tendo uma cerimônia lá, ia ter um evento na aldeia no dia. Então eu não eu não sabia nem o que fazer direito nesse dia, né? Então foi bem isso. E falando sobre a religião do candomblé, eu não sei se é o candomblé ou se é a umbanda, que quando ficam em casas fechadas, ela tem muita fumaça, né? E lá no Opã, se você entrar na casa de reza, ela é assim, ela é cheia de fumaça, não pode sair toda hora, entrar toda hora. Quando a cunhancara, a mulher mais velha, levantar para ir no banheiro, todas as mulheres têm que ir junto. A mesma coisa os homens. Quando o mais velho levantar, os homens vão atrás. Não pode ser assim, eu estou aqui, estou apertada, vou sair da casa de reza. Não, não é assim que funciona. Como na igreja católica. Você entra, você sai à vontade. Não é assim, tem todo o respeito. E eu, conversando em um debate na faculdade, um menino falou que eu não sei se era Umbanda ou se era no candomblé, que era assim. Né? E é muito voltado ao espírito, né? De quando eles recebiam a entidade e depois que saíam, suavam muito. E eu percebi que o
Os meninos, quando cantam, eles recebem os espíritos bons. E eles, quando eles param, eles soam muito, muito, transpiram muito. Né? E aí eu falei, nossa, é meio parecido. E ele contando como é na religião dele, eu vi que tinha um pouco, assim, muita coisa ligada, assim. E aí, depois disso, eu fui na escola da minha filha, que ela estuda fora, né? E aí a professora pediu para ela apresentar o maculelê, a história. E quem curou o maculelê? Quem foi? Um indígena, com ervas. Então, existe essa ligação entre negros e indígenas, porque, quando foi na época da escravização, os negros que fugiam, praticamente quem curava eram os indígenas. Eles. Então, a sabedoria tem uma mistura, né? Como tem a fogueira, né? A fogueira é acesa também em uma dessas religiões. No Guarani é muito forte a fogueira. A fogueira precisa estar ali, porque a fogueira é onde é a luz que vai clarear o caminho de todos, né? Então, ali, eu já ouvi história de que a fogueira, quando tem uma fogueira acesa, os espíritos mal que estão ao redor, ele não chega, por causa da claridade. Então, onde tem fogueira, a pessoa está protegida. Né? Minha avó vivia contando isso, então eu vivia perto de uma fogueira, que eu tenho medo. Né? Então, é isso. Isso é legal. Agora a gente vai abrir para perguntas. Aí, quem quiser perguntar e curiosidade sobre alguma coisa para elas, dúvidas, está aberto. Eu vou começar. Boa tarde. Eu me chamo Juliana. Eu sou estudante de antropologia também. E, bom, como a gente está numa exposição que fala sobre antropologia e a etnografia, e vocês são cientistas sociais também, e agora com esses debates novos sobre antropologia compartilhada e tudo mais, eu queria saber, da parte de vocês, como vocês, sendo cientistas sociais e indígenas, como que vocês veem essa relação entre a antropologia e os povos indígenas? Como que vocês lidam com isso, assim? Uma curiosidade. Obrigada. Posso? Eu acho que hoje em dia está um pouco mais, tem um processo um pouco mais crítico para dentro da antropologia sobre como lidar com a gente, inclusive, assim. Para a gente é uma relação confusa muitas vezes, porque a gente entra na universidade, você recebe aquela chuva, né, de conhecimento científico, é outro padrão de produção do conhecimento, né? A gente tem nosso padrão de produção de conhecimento. A erva é um deles, por exemplo, como a gente se relaciona com o nosso meio, entende o modo de funcionamento das coisas, a língua é outro. Aí você chega dentro da universidade, é outro sistema de produção de conhecimento e que, em muitos casos, é imposto, é um padrão eurocêntrico. E a antropologia em si, durante muitos anos, tem uma perspectiva em relação a gente muito hierarquizada. Então, por exemplo, achar que o pensamento indígena, o conhecimento indígena, a produção de conhecimento que a gente produz não é válida, porque não está enquadrada dentro daquelas teorias de cunho, muitas vezes francês, por exemplo, e, portanto, não tem validade para qualquer produção de tese ou disputa dentro, né, do espaço acadêmico. Na época em que eu me formei, o movimento indígena ainda não estava tão organizado ao ponto de conseguir fazer esse debate. É muito difícil a gente conseguir pautar isso. A gente estava dentro da sala de aula, mas o antropólogo que estava dando aula para a gente achava que o objeto de estudo dele, porque é o objeto de estudo dele, a gente não é gente, a gente é um objeto de estudo, não estava dentro daquela sala de aula. A gente não conseguia nem sequer dizer que, não, olha, está errado o que você está dizendo, que não é isso que acontece. Eu estou aqui, estou dizendo que não é isso que acontece, porque ele achava que o objeto de estudo dele
era o que estava ali na Amazônia, porque tem uma visão folclorizada também sobre o que é ser índio hoje no Brasil, né? É uma relação bem complexa. Eu acho que a gente caminha a passos lentos ainda para superar isso, e a gente tem indígenas se formando doutoras na USP, e mesmo assim, quando chega lá naquele processo da banca, é surreal o que os antropólogos fazem, né? Assim, não validamos isso aqui não é científico, isso aqui corta fora, isso aqui lá. Só que, quando eles chegam na aldeia e que fazem lá o estudo etnográfico deles, tudo o que é saber nosso, depois eles conseguem validar para dentro da academia como saber deles, apropriação deles e conhecimento científico deles. Então, é um processo bem difícil. Acho que a gente precisa avançar, que a gente chama de processo de descolonização do pensamento, né? Trazer outras práticas, outros saberes para dentro da academia, senão a gente não vai conseguir avançar. E outra coisa é achar que todo índio que se forma na universidade, necessariamente, ou vai ser historiador ou vai ser antropólogo. E não é isso só, entendeu? A gente tem várias áreas que os indígenas podem ocupar, podem se formar, mas é sempre muito restrito. Ah, você quer fazer o mestrado? Você é índio? Não, tem aqui, na antropologia, não quer vir aqui na antropologia? É um pouco esse processo. Bom, já no meu caso, né, quando eu entrei na PUC, eu entrei para fazer geografia. Porque, olha a minha mente, eu queria ser professora de geografia, que eu sempre amei estudar, né, geografia na escola, né? E aí o diretor, né, o responsável pela academia lá de Ciências Sociais, ele falou para mim: esse ano não abre geografia na PUC, tem história, tem isso, tem aquilo, e tem ciências sociais. Aí eu voltei para casa triste, né, porque eu falei: eu queria geografia. Era a segunda vez que eu tinha tentado na PUC geografia e não tinha. E eu sentada conversando com a minha tia falou: por que você não tenta ciências sociais? Tem várias opções. Você também pode ser professora de geografia estudando ciências sociais, né? Eu falei: não sei aonde, mas vamos ver. E aí eu fui ver o que era ciências sociais, né? Porque eu sempre vivi no mundinho dali do Pico do Jaraguá, então é um mundo ali diferente daqui. Depois que eu conheci, e olha, é tão próximo, e eu não conhecia a cidade. Até hoje, eu até falei para ela: eu tenho medo de andar em São Paulo. Eu não conheço, eu só sei, tipo, da Barra Funda para a aldeia, da aldeia para a Barra Funda, só. Passou da Barra Funda para cá, para mim é diferente. E olha que nem parece, né? Quem vê fala: nossa, é ela. E é isso, eu tenho medo. E quando eu entrei, aí eu vi que tinha ciências sociais, no Ciências Sociais tinha antropologia. Fui ver o que era, né? Eu falei: não, gostei, vou fazer ciências sociais. Eu tive que trancar porque eu ganhei bebê, né, recentemente. E o ano que vem eu volto, vou retomar meus estudos e eu pretendo, sim, me formar em ciências sociais e focar na antropologia. E penso em um pós de antropologia, sim. E quando eu entrei, uma professora de antropologia que doeu, uma. Ela doeu assim que eu entrei, a professora falou assim: queria saber, né, de cada aluno. E aí eu falei: eu sou da aldeia do Jaraguá, sou indígena, na época eu tinha 3 filhos, né? Tenho 3 filhos, tal. E aí ela olhou para mim, e eu trabalho, né? Sou mãe solteira, o pai dos meus filhos faleceu, né? E aí ela pegou e falou assim: como que você pretende terminar os estudos? Se você não tem tempo, você não precisa, ela falou assim: você não tem tempo, e a faculdade é para quem tem tempo. Aquilo me doeu tanto, e eu saí daquela sala chorando, que foi uma amiga minha que me abraçou e falou assim: não, você vai conseguir. Você vai, porque eu vou te ajudar. E agora eu estou no quarto ano, falta um ano, era para mim terminar agora. Porque
eu tive que parar por causa da gravidez, tudo. Então, aí eu volto ano que vem. Eu só voltei em 2019 e metade de 2020, né, para terminar. Que é para pagar as que eu fiquei, né? Então, e aí a segunda foi o ano passado, no começo do ano passado, eu vendi na argila. Aí eu fui vender para uma professora de sociologia. E ela falou assim, ué, por que você está vendendo argila? Eu falei assim, não, é que eu tirei lá da aldeia, tal, para mim conseguir um dinheirinho, tal, para comer aqui. Aí ela falou assim para mim, você é da aldeia? Que aldeia? Aí eu falei, aquela que tem ali no Pico do Jaraguá. Ela olhou para mim, aquilo ali nem aldeia é. E nem existe índio ali. Eu falei, existe. Aí eu olhei assim, eu falei, existe, eu sou uma. Ah, você nem pode se considerar como indígena, você fala muito bem o português. Aí eu peguei, eu engoli seco. Essa mesma amiga minha, eu falei, eu estou cansada de tomar patada, de ouvir essas coisas. Aí ela, não, já se relaxa, melhor nem discutir. É louca mesmo, porque ela apoiava a mudança como que fala, dos trabalhadores lá, da lei. Ela apoiava isso. Eu falei, ela está aposentada e ganhando ainda, dando aula na PUC, ganha um monte de dinheiro e quer falar merda ainda, desculpa. Aí eu fiquei muito brava, né? A minha amiga pegou e me apoiou tudo. E aí, esse tempo, veio um primo meu e falou, você vai desistir, né? Olha o tanto de filho que você já tem, você não vai conseguir. Às vezes, as pessoas falando que não vou conseguir, até um empurrão mais para frente, que me dá. Quanto mais me falam, você não vai conseguir, mais vontade eu tenho de provar para essas pessoas que eu vou conseguir. E eu vou conseguir, sim. E, principalmente, para ajudar a minha cultura. Não só a minha cultura, como todos os indígenas. Né? Porque eu debati muito, principalmente com livros. Muitos podem me criticar, mas eu não gosto do Lévi-Strauss. Não suporto ele. Ainda bem que ele já morreu. Senão ia ser uma briga. Eu tive que fazer um seminário com um livro dele e eu li, cada palavra que eu lia, eu marcava, eu falava, professor, isso daqui não existe. É difícil para mim, que eu sou o objeto de estudo e eu tenho que me estudar. É muito difícil. Porque o que a faculdade pede é aquilo que está no livro. Mas a minha experiência de vida, a minha experiência de ouvir a história da minha avó, ela não é reconhecida ali. A não ser que um antropólogo muito foda, famoso, vai lá e escuta. Aí sim é válido para os livros. Para mim, não é. Então, é isso. Não sei se eu te respondi. Gente, tem mais alguém que quer fazer perguntas? Um monte, né? Ele levantou primeiro e depois eu passo para frente. Sim. Boa tarde. Eu gostaria de entender qual a necessidade e a função da publicidade, tanto do Mariano de Andrade, quanto da cultura, quanto esse evento, e qual a necessidade e a função desse evento na sua vida hoje. Tá. Eu acho assim, se a gente for pegar o processo mais histórico do que significam essas missões aqui, como Mário de Andrade ou outros antropólogos, inclusive, fizeram, a gente pode dizer que tem um processo, sim, que precisa ser criticado, que é justamente esse de colocar o índio com a figura do outro, mas o outro não exatamente o outro que a gente considera igual. Outro que a gente considera diferente, inferior, e, portanto, que alguém precisa explicar para alguém o que significa aquele outro que a gente não exatamente gosta. Eu acho que tem este processo que se formou com essas missões ou com os antropólogos em torno da figura do índio, né? A gente chama de Setso na nossa língua. Mas, assim, hoje, eu acho que, com o avanço do nosso movimento, com o avanço da ocupação que a gente tem feito em todos os espaços,
da importância que a gente tem em relação à discussão sobre demarcação de terra, tem um espaço como esse aqui e outros que a gente possa vir dialogar, inclusive para dizer, olha, que alguém nos pergunte qual é a sua perspectiva sobre isso que está colocado aqui dentro. E eu poder chegar aqui e dizer, olha, a minha perspectiva sobre isso que está aqui colocado não é exatamente boa, porque eu acho que a folclorização do nosso processo é ruim, deixa uma imagem no imaginário do brasileiro sobre o que é ser índio hoje, que não corresponde. Então, ou você é o bom selvagem, ou você é o mau selvagem que come criança, que come gente, e também acontece, porque a gente tinha etnias que, de fato, faziam isso. Ou você é aquele que está isolado de tudo e anda pelado, e fuma cachimbo e usa cocar, ou, se você não está nessa figura, você não é índio. E, na verdade, assim, a gente fuma cachimbo, a gente usa cocar, há etnias que ainda ficam nuas mesmo, a gente usa roupa na nossa aldeia, normalmente, mas a gente tem a nossa vestimenta tradicional, e é desde sempre essa vestimenta tradicional, e a gente não deixa de ser índio, porque, por exemplo, eu estou aqui. Então, eu acho que ter um espaço como esse, sim, é super importante. Acho que a gente precisa olhar com cuidado o que são esses processos aqui, que eles, da perspectiva histórica, todo o processo cultural que se pretendeu regrar um conceito sobre o que é ser índio, chegou num processo etnocida, porque ou suprimiu, né, a figura dos nossos hábitos e costumes, ou nos transformou numa figura completamente repudiável aos olhos das pessoas. Então, o índio fedido, o índio não sei o que lá, o índio ignorante. É muito comum, isso acontece muito comigo. Quando alguém descobre, fala, você é índia, eu ser tratada como uma ignorante. A pessoa me explicar as coisas como se eu fosse uma criança. Então, olha, aqui você vai fazer assim, assim, assado, azul, isso aqui é azul, tá? Isso aqui é rosa, viu? Então, eu acho que tem isso, e isso é parte do processo do etnocídio. O próprio Mário de Andrade, quando escreveu, né, o Macunaíma, né, se pretendeu um pouco também suprimir a figura do índio. Por que que, no processo histórico brasileiro, o índio foi, muitas vezes, escondido? Ele virou o sertanejo, ele virou o caboclo, ele virou o embranquecido, ele virou o cafuso, menos o índio, que, de fato, ele é. Por quê? Alguém imagina por que isso? É quando você transforma o índio na figura do caboclo, descaracteriza ele, você não precisa discutir demarcação de terra, você não precisa discutir o direito que ele tem sobre a terra. Isso foi muito comum a partir de 1700 e pouco, quando a gente realmente começou a se disputar no Brasil as terras indígenas. Até 1755 se disputava a mão de obra indígena por meio do trabalho escravo. A partir desta data, é um marco histórico mesmo. Você passa a disputar a expropriação das terras indígenas. Então, você começa a suprimir a figura do índio mesmo. O índio não existe mais. Existe o caboclo, existe o sertanejo, existe... E até hoje é assim. Se você chegar lá no Nordeste, o Nordeste é indígena, gente. Todo ele. Assim, é absurdo a quantidade de índio que a gente tem lá no Nordeste, que não se reconhece índio, mas se diz caboclo. E aí, caboclo? É muito comum dentro da aldeia. Essa é caboclo mesmo. Essa a gente brinca que caboclo é quem sabe cantar, né? Porque, em geral, a gente fala lá entre nós, funiô, que caboclo sabe cantar, porque a gente canta. O nosso principal instrumento é a maraca, a gente tem o búzio, que é um outro instrumento, e só. O resto do instrumento da nossa música é voz e corpo. Pé, mão e voz. Então, a gente brinca, é caboclo, mas isso é só para vocês terem uma ideia de como esse processo do etnocídio foi corroendo, né, também, entre a gente mesmo, a nossa própria caracterização. Tem muita gente que não consegue se reconhecer indígena, índia, né? E então, é bem difícil, um pouco isso. Boa tarde, sou estudante do curso de Pedagogia e eu desejo assim, muito saber referente à criança. Como você disse, Jaci, que a sua filha apresentou um trabalho na escola,
Então, eu desejo saber como que é essa relação na escola, quais são as dificuldades que as crianças indígenas enfrentam na escola. Primeiro, quando eu falei que eu estudava, né, sempre estudei em escola de branco, na região ali, né, em volta, em torno da aldeia. E assim, eu entrei com 7 anos, né, na primeira série, fiquei 8, com 9 anos eu tive que parar. Eu não frequentei a escola 9 até os 10, eu fiquei 1 ano parada. Porque na época que eu entrei, em 94, 95, por aí, eu sofri muito preconceito, principalmente da professora. Tinha uma professora japonesa que eu tento esquecer a imagem, mas é muito forte, ainda mais para uma criança. As crianças, os meus coleguinhas lá da sala, meus coleguinhas não, né? Que coleguinha não faz o que eles fizeram comigo. Eles me pegaram e me puxavam o cabelo, batiam em mim e todos se afastavam. A escola a sala de aula é vários corredorzinhos, né? Um atrás do outro, a carteira. Eu sempre ficava no cantinho da parede, no último. E naquele corredorzinho que estava a fileirinha da minha carteira, nenhum sentavam. Porque a professora falava, ninguém senta perto dessa piolenta, dessa bicho do mato. Então, eu tive que parar com 8, 9 anos. Eu voltei para a segunda série com 10 anos. Eu tive que retornar, fazer a segunda série com 10 anos de idade. E aí, eu tive que criar uma casca, né, como tartaruga, para me proteger. Eu comecei todas as crianças que elas sofrem algum tipo de injustiça desse jeito, assim, de palavras que machucam, ela se revolta. Então, ela fica agressiva. Eu comecei a ser agressiva. Então, todas as escolas que eu entrei, eu já mostrava minha força. Não, se alguém tocar em mim, vai apanhar também. A minha filha, hoje em dia, não, porque mudou um pouco. O índio ali no livro mostrava um tipo de índio pelado, né, que comia gente e dançava, fazia a dança da chuva. E quando chegava a Índia na sala, eles queriam matar, praticamente. Quando minha filha ela começou a ir para a escola de branco, porque hoje tem, quando eu e meus irmãos tivemos que estudar fora porque não tinha escola dentro da aldeia do Jaraguá. Veio ter em 2000, eu acho que 2000 foi em 99 e 2000 que foi construído a escola do Jaraguá, ali dentro da aldeia, que é de Ecupé-Ambarandã. E ali teve poucos alunos, né? Era 2 salas para 20 crianças, 10 lá, 10 cá. O meu irmão mais novo, ele estudou dentro da aldeia. Já eu e meus outros irmãos, que somos 6, os 5 estudou fora, porque não tinha, né? Então, a minha filha ela já não sofreu, porque é diferente, né? O mundo vai mudando, né? Como o branco muda, né? A aldeia muda também, né? Todo mundo muda. Então, isso foi mudando a visão dos brancos de lá, da parte da aldeia lá, né? E quando falavam, a Ciara é indígena. Nossa, uma índia. Ai, que legal. Ai, aí ela tem muita amiguinha. Ela é a famosinha, né? A índia na aldeia, na sala dela, na escola. Então, ela não sofreu tanto preconceito. Ela não sofreu, eu acho que nenhum. Ela não sabe nem o que é preconceito. Ainda bem. Tipo, não sabe o que é, assim, sofrer isso, né? Ela conhece, sabe muito bem, porque eu contei para ela o que eu sofri, né? Agora, e ela já não. E na escola que tem dentro da aldeia, o branco ele ensina, tem a língua inglês, né? Na aldeia, não. A língua materna é a principal. Lá precisam aprender o Guarani. Então,
todos na escola, e os professores são indígenas, são formados pela USP para dar aula na aldeia. Então, todos são preparados, são estudados, são formados na USP e falam indígena também. A língua materna é o principal, né, na aldeia. E uma vez, quando eu fiz a faculdade também, eu decidi fazer ciências sociais. A diretora, que é indígena também, ela me convidou para ser professora. E eu falei para ela que eu não sirvo para ser professora, porque eu não gosto de ficar em local fechado de muito tempo. E imagina anos, todo dia você ali no local fechado, porque criança, na nossa cultura, o indígena ele aprende, é livre. O que ele aprende não é em quatro paredes. O ensinamento da cultura é totalmente diferente. Ali no branco você forma cidadãos tipo, é como se fosse cavalo. Coloca aquilo assim e tem que ser aquilo, né? Não consegue olhar para os lados. Já no Guarani não. O Guarani na aldeia eles têm a saída, quando tem a aula materna, eles saem, vai para o pico, andam no meio do mato, aprende como que faz armadilha para caçar. Mas não faz assim na aldeia, lá na Mata do Pico, porque a gente, como é muito perto da cidade, a gente prefere comprar carne no açougue mesmo, né? E o peixe não tem como pescar porque é poluído o rio, né? Então é isso. A gente ensina que a mandioca veio do plantio da terra da roça Guarani. Tem as aldeias foi ampliada agora, quer dizer, está em processo de demarcação, né? Está parada ainda mais agora com essas eleições. Um dos motivos maiores para nós essa terra é tão importante porque as crianças hoje elas precisam saber de onde que vem os alimentos. Até os brancos mesmo. Se você perguntar para uma criança da cidade de onde vem a mandioca, ela vai falar do mercado. Porque ela não sabe, ela não tem esse contato. Pensa agora em uma cultura milenar, que é a nossa Guarani. Uma criança Guarani não saber de onde que vem a comida, o alimento. Então, por isso que tem essas aulas, essa roça Guarani, tem a mandioca, tem a batata doce, tem o milho, porque são as comidas tradicionais do Guarani. Então, tem esse ensinamento lá, né, voltado para a cultura mesmo, né? É isso. É bacana, Jéssica. Só acho que, né, a gente está com a hora já avançada, né? Já passou até um pouco da hora. E só para concluir, assim, fechar, queria que você falasse um pouco você acabou de falar da demarcação, mas em que pé que está e qual é a situação, assim, bem brevemente, porque a gente também está com um pouco de tempo, e aí depois a Patrícia também. E aí a gente conclui. Eu acho que a Pagu vai saber mais falar sobre a demarcação, porque eu tive que me afastar um pouco desses processos de terra, né, de reuniões, da luta para demarcações de terra por conta da minha gestação, né, que eu tive que parar. Eu parei um pouco de acompanhar as lideranças com isso, né. A Pagu, ela sabe mais que ela acompanha os Guarani também, né. Então, que eu acompanho a Pernambuco e São Paulo. Então, eu conheço a realidade de quase todas as nossas aldeias guaranis aqui e a realidade da minha aldeia lá. Lá, nosso processo está paralisado desde 2010. Eu, agora, no último período, fui atrás, tentei destravar. A FUNAI e o governo federal não deram nem retorno dos pedidos de informação que a gente fez. Nós temos uma questão peculiar ali, porque a nossa terra, o SPI, quando fez o primeiro reconhecimento lá atrás, loteou a terra por famílias. E hoje ela só é uma reserva indígena sem demarcação.
Nossa terra original tem 41 mil hectares para mais. Onde a gente vive hoje, que é o espaço que a gente pode viver da aldeia, é de 11 mil hectares. O resto está ocupado pela cidade de Águas Belas, pelo umlaut, pelo branco, e não por nós. A gente tem um apartheid bem definido ali. É uma rua que separa a cidade da aldeia. E a gente está confinado em 11 mil hectares. E fomos empurrados, na verdade, para dentro da vegetação do agreste. E todo o entorno, né, que são 3 serras, a Comunati, a dos Cavalos e a das Antas, é toda terra indígena. Tem pintura rupestre para comprovar. São vegetações distintas de Mata Atlântica e de agreste, e a gente não consegue viver e usar ali porque ainda não está demarcado. Então, nós estamos avançando, o Ministério Público deu determinação para demarcar a terra Funiô, só que precisa de um acordo com o governo local, e o governo local diz que não vai cumprir o acordo. Você precisa tirar a cidade de Águas Belas lá, botar em outra terra, para a gente poder, de fato, ter o território demarcado. Então, nós estamos nesse pé lá. A disputa lá não é só judicial, e essa é a grande diferença para o Estado de São Paulo. A maior parte das disputas aqui nas aldeias da cidade de São Paulo são muito judicializadas. Lá é na bala mesmo que as pessoas resolvem a maior parte das coisas. Águas Belas é conhecida como cidade sem lei, para vocês terem uma ideia. Aqui em São Paulo, nós temos essa primeira dificuldade, que é a aldeia do Jaraguá. Tinha caído a demarcação, que foi feita em 2015, que foi revisada, foi ampliada para 532. Aí derrubou a demarcação e agora voltou a demarcação de novo, porque o Ministério Público considerou inconstitucional o processo, né? Só que os argumentos jurídicos, os utilizados para derrubar a demarcação do Jaraguá, inviabilizaram também a demarcação de Piaçaguera, que fica em Peruíbe. Então, Piaçaguera teve a sua ampliação e a sua demarcação derrubada também. São Vicente, né? São Vicente, Paranapuã, não está demarcada. O processo está paralisado desde 1992. A gente fez várias conversas com a Secretaria de Justiça, de Meio Ambiente, porque quem está emperrando o processo de demarcação de São Vicente é o governo do Estado, que é a área de Parque Estadual de Preservação Permanente do Estado, que é o mesmo caso do Jaraguá. A gente corre o risco de o que aconteceu com Jaraguá e Piaçaguera acontecer na aldeia de Rio Silveira, em Bertioga, pelas mesmas razões. É a área de preservação permanente, sobreposição de parque. O governo do Estado entra com mandato de segurança e suspende a demarcação. Ele joga para a esfera federal, para o STF, e o STF decide e derruba. Então, essa é um pouco a conjuntura que a gente tem enfrentado. Mas nós temos Itaoca, Aguapeú, Itacupê, nós temos Peruíbe, 5 aldeias, e todas essas aldeias têm processo de pendência de demarcação desde, pelo menos, 1990 a 92. É um pouco isso. Assim, a maior parte dessas disputas já está judicializada em relação ao governo do Estado há pelo menos 20 anos. Aí. É isso. E vai ter um encontro para falar sobre demarcações de terra, sobre a luta, né? Quando que é? Eu acho que agora, amanhã tem a gente tem um em Mongaguá. Nós estamos indo para Mongaguá amanhã fazer um encontro com as lideranças guaranis aqui. E outro nós estamos em setembro, né? Outro eu acho que é novembro, provavelmente em Bertioga. E a gente deve ter intercultural, que é maior, com várias etnias do Brasil, na Bahia, em fevereiro do ano que vem. Acho que é isso. Legal. Então, queria agradecer, Patrícia, a participação. Obrigada, gente. Jaci também. Obrigada. Vai ter para nós, Guarani. E eu queria lembrar que a gente vai ter uma próxima, né, dentro dos nossos programas da Rádio Escola. A gente vai ter uma próxima mesa no dia 5/10, uma sexta-feira, sobre o projeto da Rádio Escola, né, que foi concebido pelo Mário de Andrade, que a gente resgatou e deu esse nome para o programa, né? Então, é o Mário de Andrade, a comunicação, o projeto da Rádio Escola, aí com o Álvaro Carlini, o Marcel Souza e a Bianca Binazzi, que vai mediar essa mesa. Aproveitar também para fazer o convite na exposição, quem ainda não viu, né? Vai ficar até dezembro, dia 10/12.
E agradecer a participação de todo mundo. E é isso. Gente, só para complementar, essas mesas são todas transmitidas